Vamos então direto a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia sobre as eleições americanas, a apuração dos votos. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia, Colombo. Vamos conversar sobre isso. Vamos lá então, Alexandre. Ontem, o presidente Donald Trump, foi a única e última manifestação dele ontem, manifestação pública, deu fortes declarações colocando em dúvida o sistema eleitoral americano, talvez mais do que colocando em dúvida, né? Denunciando fraudes. Dentro da Casa Branca, o candidato republicano falou em roubo nas eleições, ele usou essa expressão, e disse que possui evidências, embora ainda não as tenha apresentado, sobre fraudes nas urnas. If you count the legal votes, na contagem dos votos legais, a minha vitória é clara. Na contagem de votos ilegais, eles podem tentar roubar de nós a eleição. Já falei muito sobre votos por correio. É algo que destrói o nosso sistema, é algo corrupto. Eles querem saber quantos votos precisam e, de repente, aparecem esses votos. Vai haver muito litígio, porque temos muita prova, muita evidência. E provavelmente a autoridade de justiça mais alta, a Suprema Corte, será envolvida, porque não podemos permitir que a eleição seja roubada de nós. Alexandre, que tipo de consequência essa declaração forte do presidente dentro da Casa Branca pode provocar? Pois é, falou como o presidente dos Estados Unidos, né? O candidato, exercendo o direito de espernear, como eu lembrei ontem aqui, né? É claro, aqui a gente está à distância e fica desconfiado assim, de mudanças de última hora, de quando a diferença é mínima, né, de 1%, menos de 1%. Eu acho que quem está perdendo, quem vai perder ou quem vai ser prejudicado, põe a boca no mundo. Agora, parece que ele exagerou, né? Acabou com o sistema por correio, por exemplo. 63% dos votos dos americanos foram pelo correio, foi a maior parte. Ele quer dizer que desqualificar esse tipo de voto. O voto existe, né? Agora, se vai entrar na justiça, já entrou, não teve sucesso em alguns lugares, né? Fala em chegar à Suprema Corte, como foi a eleição de 2000, não é nada inédito, né? Al Gore e George W. Bush fizeram isso. Mas, enfim, é o direito de espernear quando a diferença está mínima. O candidato que está sendo ultrapassado fica desconfiado. Mas aí tem a coisa. Está falando como presidente dos Estados Unidos, dentro da Casa Branca, podia usar mais eufemismos, né? Ele foi muito direto, falando em corrupção, como eu disse, desqualificando o voto pelo correio. Foi meio exagerado. 16 minutos de fala, né? Eu acompanhei na CNN. E depois dessas declarações, Alexandre, Trump perdeu o apoio de alguns líderes republicanos. O governador de Maryland, por exemplo, Larry Hogan, usou redes sociais para dizer o seguinte: nós vamos mostrar agora a manifestação dele no Twitter. Não há defesa para comentários do presidente nesta noite, que abalam o nosso processo democrático. A América está contando os votos e devemos respeitar os resultados como sempre fizemos antes. Não há eleição ou pessoa mais importante do que a nossa democracia. Ele tem recebido sustentação do Partido Republicano para defender essas teses de fraudes nas eleições ou está sozinho nessa parada, Alexandre? Não, ele não está sozinho. Os republicanos são 26 governadores, os democratas 24. Né? Ele não está sozinho. O governador de Vermont, o Phil Scott, né? Claramente disse: não votei em Trump, não votaria nele. Né? Governador republicano. Então há um certo receio de ele perder mais apoios dentro do partido. Certamente não sendo eleito, né, como tudo indica, ele vai querer continuar sendo um grande líder republicano. Mas já há divergências aí, como a gente está vendo, dentro do próprio partido. Agora, a gente também não pode dizer, como disse esse governador que a gente viu aí, que é um desafio ao sistema democrático.
vamos fazer o teste, né? Fazer alguma recontagem, alguma conferência, buscar provas de corrupção. Se for possível fazer algum tipo de corrupção na eleição, o sistema sofre, né? Tomara que não seja isso, porque tem funcionado, né? Tem funcionado e o funcionamento do sistema mostra que o sistema é bom, por isso que os americanos não querem mudar, embora, como eu ouvi o Sidney falando nisso, né, provavelmente muita gente vai discutir o sistema de eleição lá nos Estados Unidos, o sistema que elege o presidente do país, presidente da América. A campanha do presidente Trump sofreu 2 derrotas na justiça ontem, em Michigan e na Geórgia. Os pedidos de interrupção da apuração foram negados. Ele queria mais do que a recontagem nesses 2 locais, ele queria interromper a apuração onde a apuração estava naquele momento. A juíza de Michigan, que negou o pedido dos republicanos, disse que a campanha de Trump não apresentou evidência sólida de desrespeito às leis. Essas decisões, Alexandre, demonstram que esta batalha judicial anunciada por Trump e já concretizada por ele em pelo menos 5 estados, vai ser uma batalha dura de ser enfrentada para ele. Ele vai ter de apresentar provas contundentes não apresentadas até agora sobre essas fraudes que ele diz existir? Claro, tem que haver indícios muito fortes, né, para que um juiz aceite uma recontagem ou, né, a coisa mais grave, interrupção da apuração, né? Há estados em que até o eleitor, qualquer eleitor pode pedir recontagem, né? Parece que são 43 os estados em que é possível isso, né? Em Wisconsin, se a diferença for abaixo de 1%, aí deve recontar. Lá em Michigan há essa possibilidade, mas não de parar a apuração, né? Então, segundo Trump, a valer a vontade dele, a gente ainda vai ter que esperar muito resultado na justiça para ter o final dessa eleição aí que está se encaminhando para uma vitória do Biden. Naquela transmissão que faz às quintas-feiras à noite pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro não comentou a eleição americana diretamente, mas, de certa forma, fez alguma menção ao que está acontecendo, especialmente no processo de apuração das eleições por lá. E fazendo essa citação indireta ao processo eleitoral nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro defendeu a volta do voto impresso aqui nas nossas eleições, já a partir da disputa presidencial da eleição nacional de 2022. Já está bastante avançado o estudo. A gente espera ano que vem mergulhar na Câmara e no Senado para que a gente possa realmente ter um sistema eleitoral confiável em 22, voltando aí o voto impresso, que é a maneira que você tem de auditar, contar os votos de verdade aqui. Então, nós devemos sim ver aí o que acontece em outros países, né, e buscar um sistema onde seja confiável por ocasião das eleições. O nosso sistema aqui, Alexandre, já passou por algumas provações, né? Por enquanto, não houve confirmação de nenhuma fraude em eleições municipais, em eleições nacionais, desde que foram instauradas as urnas eletrônicas, não é? Embora sempre surja uma dúvida aqui, uma dúvida acolá, o PSDB pediu recontagem de votos em 2014, quando perdeu por uma margem relativamente pequena para então o presidente Dilma Rousseff, que conquistou a reeleição. Acho que aquele foi o momento em que houve um questionamento mais intenso, né, da apuração em urnas eletrônicas por aqui. Esta PEC que o presidente promete mandar ao Congresso Nacional para instituir o voto impresso também, ou seja, a gente vota na urna eletrônica, mas fica com uma espécie de recibo do voto que deu para uma eventual auditagem mais tarde, é válida, melhora o nosso sistema, aprimora o nosso sistema, Alexandre? Eu acho que se torna mais importante esse voto de confirmação que fica impresso para, se houver dúvida, né, ser usado para uma recontagem. Depois dessas desconfianças aí na eleição americana, mas
principalmente, e me dá um frio na espinha de lembrar disso, o que está acontecendo com o Superior Tribunal de Justiça, em que um hacker entrou lá, pegou todos os arquivos criptografados, e dizem que está pedindo resgate para devolver os arquivos, tem todas as chaves, né? Tomou conta. O tribunal está parado, faz 2 dias que está parado. E como se não bastasse, no segundo dia, ainda houve a mesma intervenção, ou uma intervenção semelhante, no Ministério da Saúde e no governo do Distrito Federal. Então, se isso é possível, e se houver a mesma coisa no Superior Tribunal Eleitoral, né? Então, há essa preocupação. Essa PEC é da deputada Bia Kicis, aqui do Distrito Federal, em que se registraria uma confirmação do voto. Não é a substituição, não é a volta ao voto papel, né? Como você bem lembrou, em 2014, houve uma grande desconfiança, porque deu um blackout nas apurações, pararam as apurações, Aécio estava na frente de Dilma. Quando se clareou o blackout, a Dilma estava na frente de Aécio e o PSDB foi atrás, pedindo recontagem. Deu tudo ok, foi eleita a Dilma, certo? Mas talvez seja necessária uma confirmação ali no velho papel impresso. Eu faço isso em casa, já que eu sou de uma geração de mais atrás, né? Eu confio, eu tenho 2 agendas, uma digital, a outra no papel. E alguns arquivos importantes eu tenho no papel também, né? Para não confiar nem na nuvem, nem no mundo digital aí, que né, eu prefiro ver a coisa no papel. Assim essa questão de voto impresso. O presidente não se manifestou sobre a eleição americana, mas indiretamente sim, né? E pela manhã, em Alagoas, havia sido perguntado, e ele também responde sobre... E aí, vai mudar as relações com... se for Biden, né? Sendo Biden, ele não entrou nessa, porque não vai fazer isso para o Trump até que haja uma decisão. Claro que as relações vão continuar, e ele disse, ninguém tem o que nós temos, né? Então são certos minerais estratégicos, esse solo todo que nós temos aqui, indicando que sim, as relações vão continuar, seja qual for o governo dos Estados Unidos, são tradicionais. Alexandre, nós seguimos juntos, então, acompanhando a apuração dos votos lá nos Estados Unidos e voltamos a conversar, hein? Continuamos juntos. Até breve.